Esse, olha, conversando com as minhas amigas, o esse apareceu. Aqueles episódios da vida em que a gente, quando se encontra, quer contar acontecimentos e abre aquela gavetinha do passado, revivendo histórias. E a gente ficou um bom tempo ali, né? Imaginando, recriando, revivendo cenários, visualizando versões alternativas dos fatos. Se ele não tivesse visto, se eu não tivesse ouvido, se ele não tivesse ido, se eu tivesse ficado. E essas versões do e se vão ganhando um tamanho que assusta a gente, né? Porque a gente recria uma vida paralela. Não é dor, mas é curiosidade. E também não é tão inocente assim. O meu filho já me fez uma pergunta parecida, né? Se eu pudesse viver tudo de novo, o que eu mudaria? Na hora eu sorri, mas a pergunta fica ecoando. Porque é uma brincadeira da mente, né? É um exercício de imaginação. Isso é super normal, é humano, porque o e se funciona assim. Ele chega leve, faz a gente se questionar, revisitar decisões, imaginar como tudo teria sido diferente se aceitado aquela proposta, se tivesse recuado, se tivesse ido, se tivesse ficado. Só que o e se, quando ganha espaço demais, ele deixa de ser uma reflexão e vira um devaneio. Ele cresce, ele viaja, ele voa, ele vai longe. E quando a gente se dá de si, volta para a realidade, o tombo vem. E vem em forma de frustração, de desânimo, de angústia, uma tristeza que não existia aqui até antes daquele pensamento ser criado. E o fim do ano amplifica isso, quando a gente faz balanços, revisita escolhas, como se houvesse tempo de testar outros finais, né? Só que não há. E eu acho esses devaneios bem perigosos, porque fazem a mente morar num lugar que não existe mais, ou que nunca existiu. E um exemplo é, eu conheço pessoas que sonham muito com esses prêmios milionários e que ficam imaginando uma vida diferente, só que depois tem que voltar para a realidade. A gente sabe que toda escolha carrega uma renúncia, né? Que toda decisão mata possibilidades. E sim, isso dói. Existe um luto silencioso por cada caminho que a gente escolhe seguir. E ele é super legítimo. O problema começa quando esse luto vira ruminação, quando a mente entra num looping, insistindo em cenários que não podem mais ser alterados. E se eu tivesse ficado, se eu tivesse aceitado, se eu não tivesse aberto, se eu não tivesse fechado, enfim. E esse devaneio do e se, então ele deixa de te ensinar, ele começa a te aprisionar, porque ele te puxa para um passado, te rouba a energia do presente e cria um super medo do futuro. Então, o exercício que eu pratico não é questionar as escolhas que eu fiz no passado. O que foi decidido, foi decidido. O desafio é o que eu faço agora com a vida que eu escolhi. E maturidade emocional não é pagar, se arrepender, né, das suas escolhas do passado. É aprender com elas, com essas escolhas, sem morar nessas escolhas. É aceitar que a gente fez o melhor possível com a consciência que a gente tinha naquele momento. O e se, ele pode nos visitar, claro, isso é natural, é saudável, mas não pode ficar. Porque a vida acontece no único lugar possível, no agora. É exatamente aqui. E ainda aqui é onde existe escolha. Daqui para frente, daqui para melhor. Concorda?